Então, pessoal, boa tarde, né? A gente vai finalmente começar o curso de OAT propriamente dito. A gente fez nas últimas duas aulas, a gente fez um nivelamento, né? E eu vou desligar a luz aqui da frente para que a gente possa enxergar isso com tranquilidade. Né? Digam se fica melhor, se fica pior. Melhor? Pior? Melhor. Perfeito. Então, olha só, fala um pouquinho sobre os fundamentos de rede sem fio, né? Ou seja, o que significa comunicação sem fio. Diga, Douglas. Não, eu peguei agora a tela toda. Fui gravar com tela toda, mas mais fácil. Daqui na aula passada eu tava com problemas, né? Agora vamos ver se funciona tudo direitinho, né? Se não, pior das hipóteses, eu gravo a aula em casa, faço um apócope e fica menor. Tô pensando nisso, acho que talvez fique melhor. Ao invés de fazer 2 horas de aula, gravar um vídeo depois de 1 hora e pouca, 40 minutos. Né? Sem as piadas fica com menos coisa. Né? Então vamos falar um pouquinho, né, sobre fundamentos, né, o que é informação. Né? Eu falo para vocês isso, vocês não veem isso no curso há muito tempo, né? Ou não sei se isso já existe no curso de vocês. Vocês falam um pouco sobre um cara chamado Claude Shannon. Né? Shannon é o pai do que a gente chama da teoria de informação. Né? Para um curso cujo o núcleo senciente é sistemas de informação, a gente não falar sobre o que é informação, eu acho um pouco paradoxal. Né? Mas, né, se a gente for para pensar, a gente fala muito pouco sobre máquinas de Turing num curso de ciência da computação, então a gente pode deixar isso para depois. Né? Só que o que o Turing diz? Né? O Shannon fala, informação não existe, informação é uma abstração. Né? O que é informação? Se eu decidir para vocês que é sim, é não, se eu faço, isso é sim ou não? Ou isso é 2 sims? Por que isso caracteriza como 2 sims? Pelo tempo? Que tempo? Eu combinei tempo? Entendem o que eu quero dizer? Informação é uma combinação. Se eu disser para vocês que 2 rápidos, assim, que no intervalo de 1 segundo eu falei, se a cada 1 segundo eu fizer uma batida, que tiver uma batida é um sim, e que não, cada segundo que não tiver uma batida é um não, se eu faço, isso é sim, não, sim. Essencialmente, informação é isso, uma combinação de padrões que eu vou ter num sinal da natureza. E quando a gente se liberta dessa coisa do sinal elétrico e do eletromagnético, a gente acaba ganhando uma coisa muito interessante. Qualquer coisa é um sinal computacional. Existe um matemático russo da década de 50 que dizia que a base perfeita para a computação era a base do logaritmo neperiano. Infelizmente, esse computador é impossível de ser construído porque você não consegue representar um algoritmo neperiano. Ué, né? 2, 7, 3, 1, 7, blá, 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 blá. Agora, como ele chegou a essa conclusão, eu nunca me dignei a ler, né? Mas, assim, que a conclusão é bem legal, né? Mas, na verdade, isso vem de séries de Fourier, né? Se a gente for falar que E elevado a pi, menos 1 igual a 0, né? Ou seja, pessoas que sabem cálculo, né? Não é o meu caso. Então, o que acontece, né? O sinal, na verdade, vai ser a representação dessas informações na transmissão. Como assim? O que eu vou chamar de sinal é esse meio físico que eu estou modificando, que eu estou atrapalhando, que eu estou mexendo, e ele é que, na verdade, é a minha informação. Né? Ou seja, no meio sem fio é uma onda eletromagnética que se propaga através de um meio físico. Mas isso não é verdade absoluta. A gente vai ver que dentro do seu corpo, né, você tem redes de informação extremamente complexas que vão usar sinais elétricos ou sinais químicos. E a gente vai emular isso em algumas formas de comunicação sem fio. Né? Claro, existe como forma de comunicação sem fio química? Sim, tem química e biológica. Em geral, isso é visto como uma função do tempo ou da frequência. Por quê? Se eu digo é sim, não, sim, e é sim, sim, ou sim, sim de novo, sim, não, né? O que define isso é o tempo ou a frequência. Se a quantidade de vezes que alguma ação acontece, ou, né, o tempo de duração dessa ação. Alguém aqui se lembra do que é o número de Avogadro? Quem se lembra, levanta o braço.
também. 6 vezes 10 elevado a 23. Isso aí, 6, blá blá blá, 10 a 23, alguma coisa. Tá? Número de Avogadro, né? Ou mol, né? O número de mols também é uma função do quê? Da frequência, da quantidade de moléculas em um determinado espaço. Molécula não, de átomos em um determinado espaço. Então, todas essas questões podem ser feitas. Agora, parem para pensar o seguinte, né? Tipo, o número, se a gente for parar para pensar uma codificação dos alunos do DCC, né, das disciplinas do DCC e do BCMT, o número de alunos, a taxa de aparecimento por alunos por aula codifica qual informação? Por exemplo, a minha turma tem 40 inscritos. Aqui deve ter uns 20 e poucos. Ou seja, estou com 60 inscritos. Fora o pessoal que vai trancar, né? Mas como tem essas, a gente tem que estar preparado para esse tipo de coisa. Então, assim, você ter 60% de ativos, o que isso significa? Né? Isso é uma forma de informação? É claro que é. Informação é uma interpretação. Cláudio, então por que a gente usa meio eletromagnético? Alguma ideia? Por que a gente achou que o meio eletromagnético era uma ideia? Bem, ele é rápido e a gente não precisa necessariamente de um meio físico. A gente precisa sim, sem atmosfera não tem. A gente não tem rede sem fio tradicional. É o que a gente tem aqui. Tradicional não, mas... Hã? É o que a gente já tem aqui no planeta. É o que a gente já tem aqui no planeta. Né? É uma tecnologia que a gente já conhece bem. Quando o Marconi desenvolve o rádio, ele já é uma rede sem fio. E olha que ridículo. Entendam o quão ridículo isso é. Essa tecnologia que você usa no seu computador hoje e que permite que o seu Netflix funcione maravilhosamente bem em casa. O seu joguinho não, porque ainda dá lag. Mas o Netflix de boa, né? É essencialmente a mesma tecnologia que o Marconi desenvolveu lá no final do século XIX. Vocês terem noção, né? Uma das maiores, da revolução que o rádio significa, eu li um relato sociológico de um cara, assim, não é mistério para ninguém que durante muitos anos o Brasil foi um país de maioria católica. Eita Nossa Senhora! Cachoeira em aula. Gente, pelo amor de Deus, que quantos caras... Agora eu entendi porque o Arthur ligou. Bob, a Microsoft tem ainda... A vaga ainda está em aberto. Ai. 4 anos de graduação, 2 de mestrado, 4 de doutorado, 1 pós-doc, 5 prêmios e você ganha uma cachoeira. Né? Ah, quem disse que essa profissão não tem as suas recompensas? Vamos lá. Né? Então, voltando ao Marconi, um dos relatos sociológicos do começo do século XX falava o seguinte: quando o rádio chega no Brasil, e o rádio chega, né, de forma avassaladora, né? Como assim avassaladora? Se a gente for ver a implantação das antenas de rádio no Brasil, elas funcionaram muito mais rápido do que a nossa implantação de 4G. Tá? E por que isso acontece? Naquela época, uma das coisas mais bizarras e mais impressionantes que podia acontecer e que aconteceu foi o seguinte: o Brasil, um país de maioria católica, e as pessoas, entendam o seguinte, as pessoas do século XIX elas se comunicavam por carta. Eu recomendo que vocês baixem algum livro. Um dos livros que tem isso muito claramente é o Drácula de Bram Stoker. O livro é todo contado por cartas, né? A grande parte do livro é contado por cartas, né? Então, essa ideia da comunicação, né, ser por carta, tem um delay muito grande, né? Então, quando as pessoas falavam no Papa, aqui no Brasil, o Papa era tipo o Goku, amigão. Ele era uma figura mítica de poder elevado que existia num outro plano de existência, né? Não tinha essa de, o Papa. E quando as pessoas passam a ouvir esse cara falando, eles falam, caraca, ele existe de verdade. E isso é muito diferente, né? Hoje em dia vocês não têm isso, a nossa sociedade não tem isso, porque a nossa sociedade via as coisas pela TV. Né? Por exemplo, eu nasci em 86.
Isso quer dizer que em 89 teve a queda do Muro de Berlim. Né? Isso foi televisionado, foi um evento televisionado. Né? Um dos maiores eventos políticos da história recente da humanidade foi televisionado. Há 200 anos, isso seria história para alguém contar. Né? Ia cair de boca em boca. Né? Para vocês terem ideia, durante o momento da independência do Brasil, partes do Brasil não sabiam que estavam independentes durante alguns meses, porque as informações não chegaram lá. Então, ainda assim, oficiais portugueses dentro do território brasileiro iniciaram uma revolução contra a independência. Só para meses depois chegar uma mensagem que não! Quem deixou que a independência acontecesse fosse o rei de Portugal, cara. Como é que é? Né? Não, quem é o imperador? Ah, o príncipe regente. Então, assim, essa precisão da informação, né, o rádio dá. Então a gente acaba dominando muito essa tecnologia do rádio. Tá? E essencialmente a antena sem fio é mais do que isso. Eu perturbo o ar numa certa frequência. Então o que melhorou, Cláudio? A frequência com que eu consigo perturbar o ar. Professor, como é que você perturba o ar? Perturba, no caso, o que acontece com os elétrons? Como é que você produz uma frequência? Como é que eu produzo uma frequência? Essa é uma ótima pergunta. No sinal analógico, né, eu consigo gerar uma onda eletromagnética. Essa própria onda eletromagnética faz com que os átomos do ar, né, elétrons e prótons, se movimentem. E eles se movimentam por repulsão. Na verdade, né, o que, mais uma vez, uma crítica ao ensino no mundo hoje, a gente divide física 1, 2 e 3 em física 1, 2 e 3. Quando, na verdade, física 2 nada mais é do que física 3 mal explicado. O que acontece é o seguinte, você põe um pulso eletromagnético na antena, essa antena dá esse pulso, o efeito de campo faz com que os elétrons e os prótons se desloquem. Então, na verdade, tudo isso, na verdade, cai para a química, porque a química é uma física mal contada. E por aí cai. E, na verdade, nada disso existe. O que a gente tem, por acaso, é um material que tem uma propriedade que a gente modelou matematicamente de uma forma ruim e a gente não entende ela completamente. Então, se você for parar o que é a ciência, uma série de tentativas e erros que dão alguns resultados legais, a gente vai aproveitando no meio do caminho. De vez em quando as coisas explodem. Mas isso também é legal. Não quando explodem no seu braço, fiquei com uma cicatriz horrível. Foi desagradável. Mas acontece, faz parte do jogo, né? Então, o que é o sinal analógico? Eu perturbo durante tempo infinito e sei essa perturbação. Né? Entre limiares. Então, o que eu posso fazer é brincar com essa variação de sinal. O que é o sinal digital? A pergunta que eu quero que vocês entendam. Ah, mas eu fiz... Como é que era? Introdução... Fundamentos da computação digital. Eu manjo agora de todos os paranauê do sinal. Vocês sabem que, pô, aquela matéria difícil, né? Fundamentos, né? Tipo, vocês têm que estudar arduamente. Agora eu quero fazer a pergunta para vocês. Existe um sinal digital de verdade? O que é um sinal ser digital? Você tornar um sinal analógico em uma coisa discreta? E o que é ser discreto? Você dividir em pedaços que são bem definidos. O que é dividir em pedaços? São vários sinais analógicos que vão sofrendo interferência. Sim, em português, claro, tá gravando, né? Vou passar vergonha. É que, na verdade, eu pego aquele sinal analógico e cago pro resto. Eu simplesmente corto o que eu consigo entender. Lembra que eu falei, logo no começo da aula, que é visto como função do tempo da frequência? Leio durante um tempo, ignoro o resto e sigo em frente. Não existe ou eletricidade existe ou ela não existe. Já viram um cabo de rede quando você pluga na placa de rede ali atrás e a luzinha pisca? Ou seja, sinal elétrico está passando ali o tempo todo. Cláudio, mas no cabo Ethernet tem sinal elétrico? Mais do que eu gostaria, sim. Né? Na verdade, inclusive, existem várias propostas de pegar os 4 fios inúteis do seu cabo Ethernet e fazer com que ele alimente o seu computador. Né? Nunca funcionou bem, a gente chama isso de... Não funciona não. Não funciona não. Tem um roteador que funciona assim bem. Não, bem é uma palavra forte. Né? Gente, olha só, equipamento é feito para durar 20 anos. Se algo não dura 20 anos, não foi bem feito. Cláudio, mas nada dura 20 anos hoje em dia. Tan, 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 tan. Né? Então, essa lógica, né,
que o sinal é digital, não existe nada verdadeiramente digital. Na natureza, né, todos os fenômenos, a um determinado nível, né, um nível newtoniano, seriam analógicos. E a nossa interpretação é que é discretizada. A nossa placa tem uma capacidade de interpretação limitada. É isso que torna esse sinal discreto. Né? Mas a onda eletromagnética ela é como sempre foi. E sempre vai ser. Se, né, os pilares do universo não entrarem. Mas aí nós vamos ter problemas muito menores que a nossa transmissão do Netflix. Tá? Aí esses sinais discretos, essa interpretação que a placa vai me dar discreta, é que eu vou transformar em informação. Ou seja, não existe nada. Eu só encontrei o que é então um sinal eletromagnético. Um jeito rápido de eu passar a informação que eu codifico. Tá? É só isso. O meio do ar foi um ótimo meio, a gente já faz isso bem. Mas podia ser qualquer outra coisa. Você quer ver uma coisa que a gente descobriu relativamente recentemente que faz isso bem? Luz. O cabo, né, a fibra, nada mais é do que luz bem editada. É só isso. E a gente pode ser que a gente descubra alguma outra coisa? Provavelmente. Tá? Cláudio, mas eu ouvi... Quem aqui já ouviu falar da física quântica? Física quântica é uma ótima conversa de boteco, né? Mas é péssimo de você fazer conta com física quântica, né? Só que um dos princípios da física quântica diz o seguinte, né? O tempo é um átomo indivisível. Se o tempo existe em átomos indivisíveis, quer dizer que toda a natureza da matéria é discreta por definição. Aí vocês falam aí, Cláudio, você estava no IBGE ou estava fazendo outra coisa? Não, esse é o princípio do que a gente chama de computação quântica. A natureza da matéria é discreta é a sua definição. O tempo sendo discreto, tudo que acontece em função do tempo, por definição, é discreto também. Não? Só que isso a gente pode deixar por uma outra disciplina. Vai ter uma disciplina de computação quântica, quem dava era o professor Collier, né? Particularmente um dos meus professores favoritos do curso do BCC, né? E que sabe muito mais matemática do que eu vou saber em algumas vidas, né? Então, é legal que vocês estudam com ele. Então, o que a gente faz? Né? A gente, para entender esse sinal, a gente tem um intervalo de sinalização, né? Ou seja, esse intervalo que eu falei para o Jontas, é o que é, basicamente, o intervalo de entender esse sinal analógico, de cortar para ver alguma coisa. É só isso. Não tem muito mais do que isso. Cláudio, mas isso é fácil de fazer? É. Eu preciso de uns 2 ou 3 relés para fazer isso. É por isso que eu conseguia fazer isso nos anos 40. E é por isso que o rádio funciona tão bem. É barato de fazer. E ser barato, senhores, é muito melhor. Cláudio, calma aí. Só porque é barato? É, porque no final do século XVIII a gente já tinha tecnologia muito parecida com o que a fibra ótica é hoje. Hã? É, a gente tinha uma coisa louca, a gente chama de espelho. Então por que a gente não usa fibra ótica sempre desde o século XIX? Porque antigamente era muito caro manipular isso, era muito difícil de manipular. Conforme a engenharia de materiais melhora, a gente consegue utilizar isso. Só que a fibra ótica tem um problema, né? Que o ar não tem. Qual é o problema? Hã? O ar já está aí. O ar já está aí. A fibra ótica você tem que carregar. Então, imagina assim, você tem um laptop lindo, essa linda maquinazinha aqui, 1 quilo, corpo de alumínio, que coisa maravilhosa. E está presa na parede com cabo, para sempre. Aí entra o fator mobilidade, né? E por isso que o ar se torna um meio tão interessante. Façam uma pesquisa em casa, se vocês tiverem interesse, não estou cobrando, isso não é um trabalho. É só para vocês verem o que tem aí, que não é visto aqui na faculdade, porque algumas coisas são o que a gente chama de estado da arte, e outras coisas são escolhas, né? O que tecnologias sem fios não usam meios eletromagnéticos? E vocês vão ver, por exemplo, redes orientadas a laser. E coisas desse tipo. São bem legais, né? São
digamos que de propósito prático discutível. Mas para alguns tipos de aplicação elas são muito interessantes. Então, assim, um sinal eletromagnético ele vai ser modelado como um conjunto de sinais analógicos periódicos, ondas senoidais em diferentes amplitudes, frequências e fases. O sinal periódico pode ser considerado como a soma de senos e cossenos de diversas frequências, e essa é uma segunda vantagem. Quem aqui já fez cálculo 4? Eu não sei se eu digo que bom ou sinto muito, estou decidindo ainda. Né? Cálculo 4 é o cálculo dos 4 cálculos que eu acho que é o mais útil para a computação. Porque é o que explica por que diabos isto funciona. Por que a gente usa essa representação dessa onda eletromagnética como soma de senos e cossenos? Porque a gente sabe calcular. Porque é fácil de calcular, porque eu uso uma série para fazer. Tem um livro que eu comprei num sebo, né? Cláudio, por que você compra livros em sebos? Porque eu sou doutor, eu tenho a habilidade mágica de ser excêntrico. Agora não é de... né? E é um livro de 1913 que ele discutiu o seguinte, né? Que falava que em 1700, quando o pessoal fala sobre séries pela primeira vez, né? Tipo, o pessoal não sabia fazer séries direito. Então, se você não sabe fazer as séries, você entra em... Já viram aquela coisa que prova que 0.999 é igual a 1, essas equações, né? Coisa do 9gag, esse tipo de coisa, né? No século XVII, teve uns caras que propuseram o uso de séries para dizer que 1 é igual a 2. Ou seja, na verdade, estavam usando séries errado, né? E que, portanto, Deus existia porque a matéria podia se criar do nada. As pessoas encontram motivos esquisitos para provar coisas que elas querem provar, né? Então, a Terra é plana, esse tipo de coisa. E aí, né? Mas a grande verdade é que a gente usa senos e cossenos, porque através de séries você usa somas de frações. Isso é muito fácil de calcular, né? Então é por isso que a gente modela dessa forma, né? Oi, fantasma. Porta abre sozinha. Que ONCE tá difícil, né? Não tem ar-condicionado, fantasmagórico, é difícil. Então, para vocês terem uma noção, gente, ignorem isso aqui, tá? Quem já viu o cálculo 4 já viu isso, quem não viu vai ver, né? Na verdade, eu digo que uma função g de t qualquer é meio de uma constante de deslocamento mais a soma de uma série de cossenos e uma soma de uma série de senos. Isso, por quê? Porque fazer um somatório, quem já fez Comp 1 é um for. Quem já fez Comp-Prog viu como fazer um for em Assembler é fácil. E só que representar um cosseno como série também é fácil. É um outro for, né? Então, o que acontece? Olha só como modelagem é uma abstração humana e não necessariamente uma coisa que existe na natureza. Olha, esse é dito sinal original. Conforme eu vou pegando, na verdade, ele é uma soma de diferentes ondas. Essa é a primeira. Parece que isso aqui? Essa é a segunda. Parece que isso aqui? Essa é a terceira. A soma das 4 primeiras. Isso aqui? A soma das 8 primeiras. Já começa a ter essa cara. Então essa soma de senos, essa média, é que na verdade é o nosso sinal passante. É uma soma de diferentes faixas de frequência. Então quando vocês vão lá para ver o que é um bit, e pela primeira vez alguém diz que são diferenças de voltagem, né? E não sinal ligado e desligado, como era antigamente, corrente que passa, corrente que não passa, é porque na verdade é essa soma aqui. É isso. É um bando de ondas que eu somo e finjo que está tudo certo. É só isso. Ou seja, Cláudio, por que a gente não vê assim? Né? A gente não vê assim porque vocês não são alunos de eletrônica. Na eletrônica eles veem assim? Também não. Por quê? Porque o mundo é esquisito. Né? Mas quando você constrói isso com a sua mão, e uma das coisas que eu acho bem legal do Arduino é justamente isso, que você começa a poder ver alguma dessas coisas, né? Por exemplo, quem aqui gosta de Arduino, tem um curso muito legal do Lab de Garagem, que eu estou devendo para um aluno que me pediu, mas eu não tenho vergonha na cara. Eu até salvei, né? Salvei os links para mandar pro cara e esqueci de mandar. Esclerose é difícil, né? Então,
quando você trabalha com Arduino, vê esses cursos por exemplo, do Lab de Garagem ou esses cursos do YouTube, eles mostram como construir esse tipo de ferramenta. E é bem interessante, né? Vocês verem que isso aqui nada mais é do que já existe na natureza. Então vamos passar por aqui, né? E agora o que eu chamo de largura de banda. Largura de banda é um espectro de um sinal, ou seja, uma faixa de frequências que tem. Ou seja, o que um rádio compra? Compra um espectro de frequências que ele pode utilizar para passar, né, informação. Então a largura de banda do sinal é a largura desse espectro, ou seja, o número de faixas de frequência que ele compra. Cláudio, mas você não falou que é analógico? Sim. Então você está falando besteira de novo. Por quê? Porque esse analógico é infinito. Não, por que eu faço? Eu discretizo mais uma vez. Eu discretizo mais uma vez. E aí eu corto, né? Essa discretização, digo, tá vendo essa faixa aqui? Esse salto que a sua antena consegue capturar? Isso aqui é a faixa que você pode usar. Aí você pode imaginar isso como se fosse um cano, né? Que você pode passar informação. Mas muitos sinais, né? Então a largura de banda acaba sendo a diferença entre a maior e a menor frequência que você pode pegar. Se a sua antena tem um grau de precisão, né? Ela é um sensor do meio. Alguém precisa de um braço. Alguém empresta um braço. Erickson? Obrigado por me emprestar seu braço. O que eu estou vendo o braço do Erickson? Vocês aí atrás estão vendo o braço do Erickson? Então olha só. Se eu estou fazendo isso aqui, ele está mexendo o braço? Vocês conseguem ver ele atrás dele mexendo o braço? Isso aqui, conseguem ver ele mexendo o braço? Eu não consigo fazer menos do que isso. Conseguem ver ele mexendo o braço? Finge que não, diz pra mim que não. Conseguem ver ele mexendo o braço? Obrigado. Agora, vocês conseguem ver ele mexendo o braço. E agora conseguem ver ele mexendo o braço. Não, mas solta esse braço, filho. Conseguem ver ele mexendo o braço. Então é o seguinte, tudo depende da sua capacidade de percepção. Né? O que corta é a capacidade de percepção do seu sensor. O seu sensor é que diz essa informação. Então, Cláudio, calma aí. Eu não estou transmitindo informação. Não. Nunca. Você nunca transmitiu informação. Essa é uma das maiores mentiras da história da humanidade. Tudo que você está dizendo é assim, balança aí. Essencialmente, essa é a maior mentira. Você está dizendo, mundo, eu estou te perturbando. E, portanto, essa perturbação que eu estou gerando é informação. Olha que coisa louca. É como se você tudo... Já pegaram quando você é pequeno e joga uma gota, sei lá, num copo d'água, joga uma gota d'água, uma pedrinha numa piscininha, né? E perturba? Essencialmente, imagina que todo esse fluido que está em volta de você, a gente chama de ar, chama de camada de blá, 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 na verdade é um fluido, você está perturbando esse fluido. Essencialmente isso. Informação não trafega, ela é interpretável. Eu, na verdade, perturbo meios. Em alguns momentos, esse meio é um corpo metálico, é um cabo. Ou é um corpo luminoso, é a luz que passa pelos espelhos. Ou então, basicamente, é o ar sendo perturbado. Isso é informação. Partindo desse pressuposto, né, o meio que eu perturbo quando eu jogo um pombo é o pombo. E ele é informação tão válida quanto qualquer outra informação. Se você desse uns pendrive para um boy numa moto e dissesse, vai lá, filho, né? Isso é uma rede de informação tão importante quanto qualquer outra na história da humanidade. Como o correio era uma rede de informação importante, como qualquer outra vai ser. Isso aí, é uma rede de informação. Vocês querem ver o seguinte, como isso é informação? Lembra quando a Colurb deixou de carregar, ficou tipo uns 4, 5 dias sem fazer a coleta de lixo? O que aconteceu? Teve um overflow, estava um cheiro ruim da moléstia, né? Então, na verdade, essa informação vocês interpretaram com os sensores de vocês que era ruim. Porque, essencialmente, isso. O que vocês têm são sensores. Por acaso, o seu tato sensoria coisas, né? O seu olfato, o seu paladar, os seus olhos, os seus ouvidos sensoriam coisas. E se vocês traçam paralelos, né, o que o seu olho é? Na verdade, ele é um sensor de fotoluminescência. Ele tem 2 tipos de sensores, cones e bastonetes. Cones para derivação de cor, bastonetes de derivação de contraste.
E se você passa a entender a natureza humana, você vai entender o seguinte: por que vocês ficam com sono quando está escuro ou ficam acordados quando está claro? Porque vocês têm mais bastonetes do que vocês têm cones. Qual a diferença entre vocês e o cachorro? É que vocês têm cones e os cachorros não. Tanto isso é um problema que cada um de vocês aqui tem interpretações distintas do que é uma cor. Porque, na verdade, a quantidade de cones não é fixa. A não ser a quantidade de dedos, né? Mesmo assim é discutível. Então, um cara que tem uma percepção mais apurada de cor, provavelmente tem mais cones do que o outro. É só isso, né? Então, a mesma coisa aqui, nada mais é do que sensores. Sensores que vão te trazer informação. Então, por exemplo, quando você pega um cara que é daltônico, o que ele tem? Uma disfunção no sensor. Mas é uma disfunção? Não, é uma disfunção em função da média. Do que é dito como senso comum. Olha que coisa... Quando você passa a refletir sobre esse processo, do que é um sensor, né, você passa a entender o seguinte: meu Deus, quer dizer que, na verdade, todos nós podemos ser polvos num cenário real. Na verdade, os nossos sensores é que são muito ruins. Eu não sei, faz sentido isso? Isso importa? Porque se tudo é informação, então tudo é o que você interpreta, que diferença faz o que é realidade ou não? Mas isso é um conceito que vocês vão ter que estudar teoricamente, em Compsoc, né? Quando vocês tiverem um professor assim mais dessa área de humanidades, que é o seguinte: o que informação representa de verdade? Porque isso é muito importante, porque vocês são a primeira geração nascida 100% na era digital, 100% com a internet. Muitos de vocês, quando eu fiz o censo na aula passada, nasceram de 95 para frente. Calma. Nasceram entre 93 para frente. Não, eu sou de 86, filha. Eu tô, né? Eu já tô gasto. Né? Como eu falo, né? Tipo 86, mas a coluna disse 56. Mas tudo bem. O negócio de ficar carregando computador, né? Enfim, né? Essa geração de agora, nascidos de 95 para frente, nasceram numa era digital que tem um acesso à informação muito diferenciado. Eu, por exemplo, hoje estava no IBGE e a gente estava discutindo um curso sobre IBGE que a gente vai implantar aqui em segurança, que é programação segura, né? Como é que você desenvolve de forma segura e integra isso com o seu código? Cláudio, mas isso é impossível. Olha, eu quase acho isso também, né? Porque normalmente quando vocês começam a desenvolver, quem é que já estagia como desenvolvedor? Tá? Então vocês sabem, né, que estágio de desenvolvimento é o seguinte: você faz programação orientada a prazo. Né? Exatamente. Então assim, quando o prazo está chegando, acabou o TDD, acabou o pair programming, acabou... É só o que funciona, né? Eu me lembro de um caso de um amigo meu que falou assim, o chefe dele falou: você tem uma semana para fazer esse software. Cara, mas eu vou precisar de 3 meses. Ele: não tem problema, você tem uma semana. O cara falou: tudo bem. O que esse software faz? Durante alguns meses ele vai capturar dados e depois ele vai fazer uma análise. Você já tem que fazer análise, porque se o pessoal quiser fazer análise para antes, tudo bem, mas eu preciso de 3 meses para fazer análise. Cara, não, você tem uma semana. O que ele fez na interface e um sisteminha que capturava os dados e jogava dentro do banco. Ponto. E ao longo de 3 meses ele foi fazendo o resto. E no final de 3 meses o sistema dele estava pronto, como ele falou que o cara no começo atrás. O problema é que ele teve muito mais estresse, né? Porque tinha esse sistema e tudo que estava fazendo atrás. Mas a vida é essa aí, né? Então, a mesma coisa, né, acontece, né, na vida como um todo. Então vamos lá. Então, o que mudou da antena do Marconi para a nossa antena AC de 1 gigabit que transmite na velocidade da luz? Uma relação direta entre a capacidade de um sinal transportar informações e sua largura de banda. Ou seja, o quão rápido eu balanço o ar. Quando eu falo em hertz, né, eu falo em frequência, é quantas vezes eu estou perturbando o meio por segundo. Quando eu falo em 1 terahertz de frequência, eu estou perturbando o meio muito próximo da velocidade da luz. Muito próximo. Então, isso são limites físicos que a gente vai ter.
Alguns conceitos, banda passante do meio físico, é a faixa de frequência que é preservada pelo meio de transmissão. Né? E o que gera realmente, né, são os elétrons, que ao oscilarem vão criar essas ondas eletromagnéticas que vão se propagar através do espaço. Que elas vão ter uma frequência e um comprimento de onda e uma amplitude. Cláudio, pô, mas eu vi isso em Física 2. Pra gente de computação, é para isso que Física 2 deveria servir. Cláudio, mas o que vocês fizeram em Física 2? Pegaram uma corda que balançava, fizeram um pêndulo, alguma dessas paradas. Cláudio, por que a gente não viu assim? Porque na minha visão pessoal, didática, eu achava que cada aluno, qualquer uma disciplina de cada curso tinha que ser dado por professores de dentro do próprio curso. Porque aí você traria esse tipo de problema. Agora, como é que você garante que os professores do curso sabem física e cálculo o suficiente para ministrar isso para vocês? Não sabe. Mas aí eu faço a outra pergunta. Como é que você garante que, na verdade, os professores precisariam disso? Ou o profissional precisaria de tudo que o livro traz? Não sei. Essa é uma pergunta que para seres humanos melhores do que eu. Né? Ou seja, para vocês daqui a alguns anos. Então, frequência, número de oscilações por segundo, oscilações, perturbações de meio. Me empresta seu braço agora. Ela percebeu ela passada de caneta. Né? Então, uma oscilação por segundo, duas e por aí. Né? Então, a frequência é só o inverso disso. Comprimento de onda, distância entre dois máximos e mínimos consecutivos. Ou seja, a distância desses vales aqui. Acabou! Amplitude, a altura da onda eletromagnética. E é só isso. Né? Cláudio, mas eu vi isso em Física 2. Tudo bem, mas deixa eu contar a minha história. Né? Isso aqui é tirado de um livro de Física, né? Descaradamente editado, no Google Slides. Né? Cláudio, como você fez isso? Eu colei um quadrado em cima. Em sistema de transmissão, essas são todas as minhas habilidades com editores de imagem. Né? Em um sistema de transmissão, seja digital ou analógico, com ou sem fio, a forma de inserir informações em uma onda portadora é perturbar o meio. E é só essa onda portadora que é o veículo de transporte da informação. Ou seja, esse processo eu vou dar um nome de modulação. Perturbar o meio é modular. Cláudio, então o que minha placa de rede é? É um modulador. É um intersersor de perturbações no meu meio físico. Né? Cláudio, é sempre físico? Claro que é sempre físico. Ele pode ser mais ou menos denso, mas ele é sempre um meio físico. Qualquer outra coisa é meio de unidade, que a gente não vai tratar aqui no curso, apesar de também ser fio. E isso aqui é uma frase que todo livro tem, mas eu não gosto muito, porque eu espero que essa altura do curso vocês já estejam um pouco, né, céticos. Permite que a informação seja transportada e embutida nos parâmetros de amplitude, frequência ou fase da portadora. Eu não vou embutir informação, eu vou perturbar de uma determinada forma que eu consigo interpretar depois. Então o que eu faço é alterar o meio físico da forma que eu quero, perturbar o meio físico da forma que eu quero. E isso por si só é informação, mas é um chute bem dado. Diga. Uma dúvida. Se você, por exemplo, como você usa você perturba o meio do ar, por exemplo. Isso. Quando você está fazendo uma combinação, sei lá, com Marte, por exemplo, com espaço não tem. Essa é uma excelente pergunta. Tá? Existem alguns tipos de onda eletromagnéticas que passam no vácuo. Não são as mesmas que a gente usa no caso aqui. O seu satélite funciona de forma bastante diferente do nosso, de uma antena de rádio. Na verdade, ele perturba não o ar, ele perturba micromoléculas que estão no vácuo. O vácuo não é vácuo, na verdade. Ele é só mais um outro tipo de meio diferente. Não é vácuo como a gente estudava na escola. Né? Ele tem matéria, e essa matéria também é perturbada. Aí minha física não dá para isso tudo. Minha física não dá para isso tudo. Né? Mas é assim, basicamente que você tem uma potência de edição muito alta, com ondas de uma amplitude muito grande, e elas é que são transmitidas. Isso também faz com que você transporte menos informação, porque quanto maior a amplitude da onda, né,
menos informação ela transporta, porque a gente interpreta como informação esses vales. Se é mais difícil transportar o vale, menor. Então, quanto maior a frequência, mais achatada é a onda, mais informação eu transmito. Quanto maior a amplitude, maior é o alcance, mas menos informação eu transmito. Por isso que as fotos, por exemplo, de Marte vêm pela cinza, a gente espera tudo. Isso aí. Por isso que, por exemplo, quem aqui já viu aquele filme do... Eu esqueci o nome do cara. Poxa vida. Não, é do Nolan, mas é com... Agora vem o deboche, né? Matthew McConaughey. Isso aí. O que Interestelar. O Interestelar trata bem essa questão, né? Hoje isso é um problema de pesquisa em aberto. A área de telecomunicação interplanetária, a gente pode parecer coisa de Star Trek, mas não. Hoje é uma fonte de discussão muito grande, porque ela leva em consideração o seguinte, que é um meio sem fio, por definição, né? Olha que bizarro, imagina. Imagina que ridículo. A Terra e a Lua. Assim. Lembra aqueles bate-bola que eu tinha quando eu era pequeno? Assim, Primeiro que isso não ia funcionar, né? Então tem que ser sem fio por definição. Segundo, tem um problema adicional, né? Os corpos celestes que se colocam no meio do sinal e atrapalham a comunicação. Como é que você garante a transmissão? Eu vou entupir de satélite. Eu já ouvi isso de um cara, tipo assim, sinistro. Ele falou isso de forma muito mais rebuscada, mas o que ele quis dizer assim, vou botar satélite! Tudo! Primeiro que o número de satélites que o planeta é capaz de produzir é limitado. Né? Tem uma coisa louca que a gente chama de matéria. Né? A matéria ela é limitada por definição. Então não dá para sair botando satélite. Né? Isso não é uma opção. Né? Segundo, quem me garante que esse satélite vai permanecer no local? Aí entra um problema que vocês não veem em rede. Mas quando você fala em rede sem fio é muito interessante, né? Eu preciso de 3 voluntários que queiram se levantar. Então se levanta. Voluntários que queiram se levantar. 3, né? Vamos lá, pessoal. 1, 2, acompanha o tio. Mais um. Pronto, agora você vem pra cá. Gente, olha só, porque se vocês ficarem sentados, vocês vão dormir. Então, olha só, comecem a andar. Comecem a andar aleatoriamente. Tá. Douglas, Leonardo, seu nome é? Lucas. Olha só, você vai ser o Major Player. Tá todo mundo andando, tá? Tá. Se fecha os olhos agora. Essa é uma magia. Faz 3 vezes, solta aqui o. Vamos lá. Calma aí. Vamos para a área aberta onde ninguém morre. Né? Então assim, comecem a andar. Todo mundo fecha os olhos agora. Agora eu vou dizer o seguinte. A única forma que ele tem de me enviar informação é que vocês digam para ele quando ele troca informação. Não pode tocar. Sem encostar, você vai se cair. Fica pra cá. Calma aí, vamos olhar. Pode olhar, antes que eu perca uns alunos aqui. Né? Então, olha só, continue andando assim aleatoriamente. Olhando para que não morram. Né? Agora é o seguinte, joga caneta para alguém agora. Viu? Pronto. Joga caneta, Douglas. Leonardo, joga caneta. Pronto, acabou. Esse é o problema, essencialmente, do satélite. Eu estou andando e alguém tem que dizer para ele, joga agora. Quem diz isso? Rota. Cálculo de rota. Física 1, né? Qual o problema da Física 1? Ela não funciona. Calma aí, Cláudio. Quer dizer que eu fiz Física 1 3 vezes e ela não funciona? Ela não funciona para praticamente nada que existe na natureza. Né? Ela é uma aproximação muito ruim. Então, né, quando você pega assim, na verdade a Física 1 é uma ótima aproximação para o planeta Terra. E só para ele. Para qualquer outra coisa, a Física 1 não serve para nada. Né? Então, quando você chega nesse tipo, pode sentar assim. Né? Quando você chega nesse tipo de problema, aí você nota o seguinte, né? Que essa modulação no espaço ela não funciona. Tá? Então, hoje é um problema de redes em aberto. Assim, quem quiser trabalhar, né, com isso, eu sinto informar que talvez trabalhe com, né, um campo de trabalho um pouco limitado, né? Não tem muitas empresas querendo jogar informação para Marte hoje. Né? Mas se a gente diz que daqui a algum tempo a gente vai colonizar o planeta vermelho, sabe-se lá Deus por quê, ao invés de consertar esse aqui, né? Porque esse aqui já tá ruim, né? Não tem mais solução.
Né? Então tomara que a gente faça naves o suficiente enquanto não dá pra fazer. Vai fazer, vai, cara. Relaxa, tem o Elon Musk por aí, vai resolver todos os nossos problemas. E aí... Né? Então, pessoal, essas são dificuldades desse modelo, né? Então, o que quer dizer quando eu transmito essa informação, eu estou espalhando nesse espectro, né? Eu estou transportando diversas ondas de rádio, estou espalhando em diversos espectros de frequência, mas o que isso quer dizer? Olha, eu posso estar desperdiçando. Por que eu não mando sinal em cada uma das frequências separadas? Porque esse sinal é sujeito a ruídos do meio. Pensa que, quando eu estou falando e vocês estão todos em silêncio, todo mundo consegue me ouvir. Comecem a falar. Pô, sou preguiça. Vamos lá, comecem a falar qualquer coisa. Qualquer coisa. Pronto, então isso já dificulta, essencialmente o objetivo. Vai, chega. Oi, entendemos o problema. Né? Então, o que aconteceu aqui? E isso que vocês precisam entender, o que aconteceu aqui não foi tipo, um problema de interpretação. É físico. Essas ondas colidem e se distorcem. Ou seja, o ar batendo no ar. É essencialmente isso. Não tem nada aqui que seja magia, é só uma modelagem mal feita. Né? Culpem a Deus. Ou qualquer outra coisa que vocês achem que tem lá. Sei lá, um espaguete gigante voador. É um país livre ainda, né? Então vocês podem acreditar no que vocês quiserem, mas essa modelagem física diz que houve uma colisão. Por definição, houve um fenômeno físico acontecendo. E isso é essencialmente o que acontece. E por isso que eu uso uma única faixa de frequência para transmitir os dados. Por isso, quando caso vocês venham fazer a disciplina de rede sem fio, num futuro não tão distante, né, vocês vão ver o seguinte, que a tecnologia 802.11 funciona da seguinte forma. Só uma estação transmite por vez. Está preparada? Só uma estação transmite por vez. Enquanto isso, todas as outras esperam. Porque se todo mundo começar a transmitir, pode colidir. Então, a interferência vai ser só numa pequena faixa, né? Porque todas as outras estão dormindo. Eu vou minimizar a atenuação, porque eu vou estar mandando em várias faixas ao mesmo tempo. E permite o compartilhamento do meio entre vários usuários. É por isso que um monte de gente consegue o quê? Ouvir rádio. Cláudio, então o que você está querendo? E tem essa questão da privacidade. Porque se eu não sei a faixa de frequência que você está usando, buscar se torna algo quase impossível. Tá? E isso, na verdade, é um dos motivos de por que o Bluetooth é tão ruim. Como é o algoritmo do Bluetooth? Procura em todas as faixas de frequência que eu te liberei. Sério que essa foi a melhor solução tecnológica que você conseguiu dizer? Pega umas faixas de frequência e procura em todas. E como é que funciona? Tipo assim, imagina o seguinte, que algum de vocês tem uma mensagem para me dizer. Eu chego, tem uma mensagem? 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 Esse é o algoritmo do Bluetooth. É por isso que ele demora até 10 segundos para sincronizar. Gente, então, aí vocês perguntam, por que diabos alguém fez um negócio tão ruim assim? Hã? Essa não é uma desculpa boa no mercado de trabalho. Funciona assim. Né? Na verdade, justamente porque é barato, porque isso é uma instrução de código. Então, esses são problemas que vocês vão espalhar no mundo real. Cláudio, e vai ser sempre assim? Vai ser sempre assim. Entendam o seguinte, preço, em geral, bate qualidade. Por quê? Porque quanto menor o preço, mais pessoas você atinge. E vocês vão ver isso em várias tecnologias ao longo da história recente, né, da humanidade. Pode ser que no passado isso aconteça, mas como eu tenho mudado de história, eu não me arrisco não. Em termos de computação, a gente vai ver coisas como VHS e o Betamax, HD, DVD e Blu-ray. Né? Por que o Blu-ray ganha do HD e DVD? Porque ele era muito mais barato. E ainda assim era muito caro. O que ganhou do Blu-ray? Não armazenar. Botar tudo na nuvem. Por quê? Porque disco ficou mais barato que Blu-ray.
Pô, mas Cláudio, mas tipo... Mas pra ser na nuvem tem que botar infraestrutura. Mas botar infraestrutura interessa. Infraestrutura se paga. Blu-ray você só compra uma vez. Agora, vejam o seguinte. O fim do Blu-ray coincide com o quê? Coincide com as maiores ações anti-pirataria da história. Porque aí eu volto à conversa que eu tive na aula passada. Não sei se foi com essa turma ou na de segurança. Por que que o cara que era roqueiro na década de 70 e gravava os amigos dele, os roqueiros lá que ele queria ouvir numa fita cassete, era uma pirataria? Era. Por que que isso não importava? E na internet importa. Porque quando você faz uma cópia, você não deleta o original, você não apaga o original, você faz cópias infinitamente. É diferente de disco. Disco você tem que ter uma cópia física. É muito mais barato que o pirata, talvez. Sim. É só uma questão de escala e de qualidade. Você já gravaram um cassete? Isso é uma pergunta ruim de se fazer aqui. Você gravar um cassete. Vocês já ouviram um cassete gravado? Ó, uma bosta. Mas agora, se você for gravar um filme, exatamente igual a um DVD, porque essencialmente é a mesma coisa. Né? Então, pessoal, esses são os motivos, né, da gente entender essa problemática como um todo. Eu posso modular em questão da amplitude, né, da minha onda, da frequência ou da fase. Né? A escolha da frequência é importante por um único motivo: padronização. Não disse que existem infinitas faixas de frequência? Existem. Essas infinitas faixas de frequência, se eu não digo para vocês onde começar a procurar, ou de onde começa para onde termina, deu ruim. Imagina ficar buscando infinitamente. Se no espaço do Bluetooth, que é pequenininho, eu já digo que vocês esperam bastante, e até hoje é assim, mesmo o Bluetooth tendo evoluído, né? Tentem o seguinte: para que a gente usa Bluetooth hoje? Rádio do carro, o que mais? Teclado? Mouse, o que mais? Wearable? O Wearable gasta muito, cara. O Bluetooth gasta muita energia, ele é muito pouco ainda. A gente vai mostrar coisa melhor que o Bluetooth. Aguarde com. O que mais que eu uso o Bluetooth? Marca-passo usa o Bluetooth. É bizarro, né? Inclusive, invadir marca-passos foi um trending da década passada. Bizarro. Mas tudo bem, a vida é essa aí. Quer dizer, a minha não, porque eu não tenho marca-passo. Ainda, sei lá. Então, mas vocês entendem a problemática da situação. Quando eu faço em função da amplitude, isso é pouco usado. Rádio AM, na verdade, quer dizer rádio em que eu estou fazendo o sinal em função da amplitude. Muito sensível a ruídos, vocês vão ver as rádios AM se ofendendo o tempo todo na rádio do carro de vocês. E hoje é cada vez menos usada. As rádios FM, né, modulação em frequência, tem baixo custo e boa imunidade a ruídos, por isso que o seu computador usa rádios baseadas em frequência. É única e exclusivamente, mais uma vez, um fator de custo. Cláudio, mas que sacanagem! É uma sacanagem. Porque vocês podiam estar usando modulação em fase, que é muito melhor. Por quê? Porque na modulação em fase, com a mesma faixa de frequência, eu posso representar muitas outras formas de informação. Cláudio, por que eu uso isso? Porque é um trabalho dos infernos de controlar isso a nível de eletrônica. Tá? O que o seu modem faz? O modem, aquele dispositivozinho que você ganha da sua operadora, o que ele faz? Ele pega e começa a deslocar esses sinais de frequência. É só isso que o modem faz. Como assim? Para que serve deslocar esses sinais de frequência? Ele desloca essa modulação para diferenciar o que é sinal do seu telefone, sinal da sua internet e sinal da sua TV a cabo. Cláudio, mas por que isso? Porque na verdade é tudo sinal de internet que ele só está dividindo por faixa de frequência. Na verdade nem por isso, por deslocamento da faixa de frequência. Aí você fala, por que não 3 cabos? Porque aí senão como é que ele ia dizer para você que está vendendo 3 produtos diferentes? Se ele chegasse com um cabo só e dissesse isso, todos são aplicativos, que é o que na verdade está acontecendo,
Como é que ele ia dizer que está vendendo três produtos diferentes? Interessante isso, né? Na modulação em fase, o bit 0 altera a fase do portador e o bit 1 altera a fase em 0 graus. E o que é alterar em 0 graus? Não alterar. E o que é alterar em 180 graus? Inverter. Né? Pronto. 300 anos da história das telecomunicações em 30 segundos. Ou eu posso fazer essa sinalização em multinível, né? Mas a gente vai pular isso aqui. Tá? Deixa pra lá. Essa aqui é importante, é o que a gente chama de modulação em quadratura, também chamado de QAM, e várias das tecnologias mais novas, tipo o LTE, utilizam isso aqui, que na verdade usam tribit, né? Dependendo de como você modula, você consegue ter combinações de 3 números ao mesmo tempo. Então, ou seja, numa mesma faixa de frequência, estou passando 3 níveis de amplitude. Por quê? Porque eu estou usando a frequência, a amplitude e a mudança de fase como informações de contexto. E ao mesmo tempo, né, aí o que acontece? Se você está usando a mesma faixa de frequência o tempo todo, né, ao mesmo tempo essa faixa fica viciada, porque começa a ter muitas informações ali. Imagina o seguinte, né, que cada um de vocês aqui ligue o seu celular, eu ponho um APzinho daqueles D-Link de 50 barão, que vocês pegam ali no edifício da Avenida Central e dizem assim, vou botar a casa da minha avó. Aí ainda tem a descaradamente dizer que é uma avó. Né? E aí, cara... Cláudio, o que você tem em casa? Um iMax. Mas você não era professor de rede sem fio? Isso, e pobre. Né? Então, por que a gente usa, né? Se vocês usarem nesse D-Link todos os celulares de vocês aqui, o que vai acontecer com esse D-Link? Fica congestionado. Quem mais tem, né? Quem mais tem coisas para dizer sobre esse D-Link? O que vai acontecer com ele? Ele vai funcionar? Para todo mundo? Ou para alguns vai funcionar? Depende. Na verdade é o seguinte, né? Eu preciso de vontade. Eu joguei muita coisa nela. Vou jogar no Vinícius. Você não tá fazendo nada? Vamos lá. Bora. É de bobeira aqui. Vamos lá. Vinícius, olha só. Conseguiu pegar todos? Por quê? Porque eu mandei ele manter na faixa de frequência. Peguei dois. Ou seja, o algoritmo dele é bom, ele conseguiu pegar 40% das mensagens. Essencialmente, isso é a mesma coisa que acontece no Antena. Quando eu chego mensagens demais, né? Esse leitor aqui, não, esse leitor aqui já vai quebrar, lembra disso aqui? Tão vagabundo, deve cair no chão, vai ser todo destruído. Bem feito, professor. Quem mandou jogar coisa na dúvida? A ideia é a mesma. Então, vou tentar transmitir, e para isso, o que acontece? Numa tentativa de trocar e evitar esse congestionamento, eu faço o que eu chamo de espalhamento de banda. O que é isso? Né? Digamos que cada um de vocês é uma faixa de frequência. Começa transmitindo, agora passa para ele. Quando eu for transmitir, eu vou estar passando para ele. Vamos lá, agora passa para ele. Então, vamos fazer assim. Pronto. A cada momento que eu estou transmitindo, eu estou saltando em faixas de frequência. Isso diz com que eu aumente a banda base daquela faixa de frequência, que eu estou usando uma faixa que não está utilizada. 2, faz com que, se eu tenho mais de uma pessoa querendo ir para a faixa de frequência, isso não me atrapalhe. Então tem duas técnicas, que é o Frequency Hopping Spread Spectrum, que a gente vai usar direto no 802.11, no Wi-Fi que vocês conhecem, e o Direct Sequence Spread Spectrum, que usa no Bluetooth. Ou seja, esse Frequency Hopping, alguém define essa faixa de hopping. No Direct tem uma função matemática que diz para onde você salta. Qual deles é melhor? Primeiro. Por quê? Vamos ver. Eu acho que você evitaria talvez esse problema que você descreveu. Porque você disse que o Bluetooth ele meio que acessa todas as frequências de uma vez, né? Eu acho que, sei lá. Ele é aleatório? Hã? Não, primeiro alguém define o salto de frequência. É para bem mais específico.
Na verdade, os dois têm vantagens e problemas. Qual a vantagem do frequency hopping? Eu não sei direito quem é o salto de frequência. Por exemplo, no Bluetooth, quem é que diz quem dá o salto de frequência? Quem já fez rede sem fio aqui? É o Mark do... Então, assim, já fizeram rede sem fio. Vamos ver se eu vou alterar a nota ou não. Tenho. Não feliz, eu sou coordenador. Eu posso tirar, inclusive, das matérias que você está. De nada. Não vou fazer isso, não. Isso implica que eu tenho que abrir o sigla. Cansativo, gente. Vamos lá. Por que um mesmo nó não pode ser mestre em duas redes Bluetooth simultaneamente? E aí ele estaria gerando o mesmo esforço das duas redes da diferente. Mesmo que, por que ele gera o mesmo? Por que gera a sequência de salto do Bluetooth? O MAC e o... que todo processador tem. E o clock. O MAC e o clock do mestre. Ou seja, do frequency hop eu preciso de uma chave de geração. Essa chave tem que ser única. No Bluetooth, o dispositivo que é o líder da conexão é que diz quem vai ser esse salto. No DSSS, isso é muito mais fácil, é muito mais barato, porque é uma função fixa. Qual o problema? É muito mais fácil de adivinhar essa função fixa. Não, deixa pra lá. Acontece. Então, é isso que acontece. O transmissor e o receptor eles vão ter que garantir para que a comunicação aconteça, né? Henrique, vem cá. Não vai representar o FDM, mas assim, você vai andando caminhando junto comigo nessa direção, tá? Então, fica pra lá. Porque a gente tem que mostrar o... Tá aqui. Aqui está o Henrique. Diga um oi pro Henrique. Oi. Tá? Então a gente vai começar a andar em 1, 2 e 3. 1, 2, 3. Essa é a ideia. Se eu não estou sincronizado, eu perco a comunicação. O que me dá essa sincronização? O salto de frequência. No tempo, eu tenho que ter o salto. Então, eu estou comunicando o quê? Né? Quando eu me comunico, a frequência com que eu me comunico e o quão rápido eu me comunico. Cláudio, calma aí. Então, se eu pego uma antena que tem uma frequência muito baixa, tipo uma antena B, chega uma antena N na rede, o que eu faço? Cai para B. Porque se isso não acontecesse, o que ia acontecer com a minha rede? Não tinha comunicação. Então, entendem o problema? Entendem como o tempo todo isso é sincronia? O quanto o relógio passa a ser importante, o quanto eu entender a velocidade que vocês estão se comunicando passa a ser importante. As primeiras redes sem fio comerciais. Tinha uma empresa aqui que começou botando rede sem fio no aeroporto, né? Hoje em dia, o seu Galeão, a rede sem fio dele é mais ou menos gratuita. Gratuita até uma determinada faixa, né? É 1 hora, meia hora, coisa assim. É o que eu acho um absurdo, ridículo isso, né? Ah? Panamá é horrível? Não? Eu fico feliz que tudo está sendo gravado. A VEX, ela instalou isso já há alguns anos atrás, até mais ou menos 2010, ela só tinha redes de até 10 MB, porque essa era a vazão das redes classe B. Hoje em dia a gente já é mais esperto, né? Hoje em dia nenhum dispositivo vem com uma rede classe B. Mas, por exemplo, você pega um laptop antigo, laptop mesmo, que tipo, não sei se alguém já viu aqui eu trazendo um Pentium 3 que eu tenho, maneiríssimo, né? Um IBM, quando a IBM ainda fazia computador, né? Só que tem um slot PCMC, que era um cartãozão que você plugava do lado, era praticamente um apêndice, né? Um negócio desse tamanho, era uma placa de 10 MB. Quando eu ponho aí na rede do laboratório, o pessoal fala, vocês estão de sacanagem. Tem um negócio louco ali que a gente botou pra deixar esse cabo. Coloca nessa máquina. Não? E essas são coisas muito interessantes da gente ver. A gente vai falar um pouco mais sobre isso ao longo do curso, né? O frequency hopping, o padrão define a sequência de canais utilizados na transmissão
essa faixa pode ser fixa ou aleatória, dependendo do definidor, né? E o receptor não conhece a sequência de saltos, ou seja, ele não consegue decodificar a informação. Ou seja, qualquer um que entre na rede não sabe qual é a sequência de saltos. Olha o problema do Bluetooth. É esse probleminha aqui. O cara, quando ele está buscando o primeiro cara para se conectar, ele não sabe qual é a sequência de saltos. Ele vai correr atrás de todas as faixas de frequência possíveis e imagináveis. Mas calma, então não é isso que o Wi-Fi usa. Não. Ah, tá. O DSS ele usa uma sequência binária chamada de Baker, que é usada para modular o sinal, ou seja, uma função. E a sequência resultante é usada para modular a frequência, né? Então a sequência espalhada desse cara é produzida pela modulação a partir desse código binário, resultando num sinal que possui largura de banda maior que dos dados. Ou seja, eu na verdade estou usando vários sinais ao mesmo tempo. Na verdade, isso aqui é um exemplo de multithreading no chute. Como assim? Então eu tenho vários códigos, estou jogando por todos os canais, estou mudando a minha frequência. Quem se lembra aqui quando surgiram as primeiras redes sem fio e tinha tipo a D-Link, porque era sempre a D-Link, e assim, e botava Super G, 108 mega. Não é? Vocês não são nessa época? Que coisa, Jesus. Né? O que acontecia, né? As redes G são as primeiras redes comerciais de grande impacto, são as redes que têm um desempenho muito parecido com as redes cabeadas. São redes cuja vazão de transmissão é de 54 megabits por segundo. Como assim 54 megabits? É porque, na verdade, 46 megas são usados em nada e controle, como é o bom e velho meio sem fio. Né? Quando vocês fizerem rede sem fio, vocês vão entender por quê. Mas 54 megas era bom bastante. E as vantagens de você ter algo que você podia carregar são bacanas. É tão legal que vocês usam até celular hoje em dia. Só que uma empresa jovem, uma empresa ousada, resolveu dobrar essa velocidade para 108 MB. Como ela fez isso? Botou duas antenas. E terminou o processo. Só que o que essa linda empresa ousada fez? Não avisou as outras empresas. Ou seja, quando você comprava um D-Link de 108 MB, ou você funcionava a 54 desligando uma das antenas para falar com seus outros coleguinhas que tinham APs, ou você ficava sozinho. O que a D-Link fez? Ela continuou produzindo a rede de 108? Não. Há boatos, eu nunca vi esse documento, então para mim é tudo hoax de internet, que ela foi processada por isso por quem comprou esses APs de 108. Né? O que aconteceu com esses APs de 108? Nos Estados Unidos e da Europa, vieram para alguns outros países do mundo. Para onde? Brasil? Então, durante um determinado 2010, 2011, vocês iam no edifício da Avenida Central, vocês viam vários APs de 108. Foi legal, foi uma experiência interessante. Mas a ideia era ótima. Tanto que o G é muito baseado nesses primeiros modelos. Só que ele usa o conceito de antena virtual. O N é muito baseado nesses modelos, que é baseado no conceito de antena virtual, que a gente veria num curso de rede sem fio. Tá? O DSS ele vai transformar, né, a distribuição do sinal pelo espectro de frequência, né? Então, ele vai espalhar a potência do sinal para uma largura de banda maior através do espelhamento pela própria portadora. Ou seja, como eu estou espalhando através de várias faixas de frequência no meu próprio sinal, isso me dá uma maior vazão, tá? Isso aqui, né, mostra as minhas incríveis habilidades com o Python, né, de ficar desenhando essas coisas, né? Eu fiz na mão, usei ponto a ponto. Eu peguei uma faixa de frequência e mandei ele pontar ponto a ponto. Aí isso sabe o que isso me dá? A alegria de porque o PyPlot é maravilhoso. Né? Inventa de fazer o PyPlot na sua mão, palhaço. Então, 4 anos de graduação, né? Não sabe nem fazer uma biblioteca gráfica decente. Tá bom. Isso é preguiça, devia ter procurado. Não, vou programar mais rápido do que gerar a imagem. Tem que saber usar primeiro. Não, que saber usar para amadores. Você deu contra o espaço, viu a função, você não adivinhou. Que isso, Jesus? Isso aqui a gente pode deixar para depois.
Então, olha só, isso aqui é o que é caveira para vocês. Por que eu uso espalha... O que é caveira, pessoal? Cai aonde? Pouco ou muito? É com certeza, garantido. Então, olha só, experimento espectral, quais são as vantagens? Imunidade com relação a ruídos e interferências. Imunidade real? Não, mas uma grande diminuição. Né? Imunidade de distorções devido a multicaminhos. Imunidade a interferências e desvanecimentos de banda estreita. Diversos usuários vão poder compartilhar a mesma banda. E segurança, podem ser usados para criptografia dos sinais. Então, qual é o trabalho de vocês? Para a aula que vem, vocês vão me trazer uma linda folha de papel. Vocês lembram de como é o papel? Né? Uma folha só. Uma folha. Cláudio, eu vou vir aqui com um lindo tratado sobre interferência. Eu não quero. Eu quero uma folha. Vocês entendem? E a frente dela, escrita, que vocês vão explicar os diferentes tipos de interferência no meio sem fio. Ok? Tá gravado, gente. Eu posso dizer que eu pedi. Aula que vem, não. Eu vou ser bacana. Que dia da semana é hoje? Terça. Então, para outra terça. Show? Beleza, campeão. Então, vamos nessa. Que horas são, gente? Já? Gente, isso tá errado. Isso já são 2h40. Perfeito. Temos mais de 45 minutos de aula. Aqui o próximo professor sou eu, então eu posso empurrar a turma de segurança também mais 20 minutos. E o pessoal que faz as disciplinas que sofre, né? Tá certo, professor. Então, assim, deficiências da transmissão, né? Olha só, o sinal recebido difere do sinal transmitido. Vocês viram isso em Física 2. O sinal se atenua ao longo do tempo. Por quê? Sim, por que a interferência funciona ao longo do tempo? Pensa o seguinte, né? O ar, vou falar uma parada que é super, né? O ar tem atrito. Então, dependendo do tipo de onda, ela atenua ou não. Se é o vácuo, atenua por muito menos. Isso é um dos motivos. Pô, você falou lá que as nossas antenas não funcionam no vácuo. Eu falei que depois tem tipos de sinais que vão. Só que quando eles vão, é difícil de achar esse tipo de transmissão. Mas quando funciona, amiguinho, funciona muito bem, porque tem muito menos interferência. Por que vocês têm repetidor em casa? Porque o meio físico atrapalha as ondas. Quando vocês fizerem meio sem fio, vocês vão ver que tem uma coisa que atrapalha bastante as ondas. O que? Eu preciso de mais um braço. Obrigado. Ele quer oferecer primeiro. Carne. Matéria orgânica atrapalha transmissão sem fio. Água atrapalha transmissão sem fio. Logo, quando vocês estão em ambientes muito cheios, um dos principais atenuadores de sinal aqui nessa sala é o fato de vocês estarem vivos. Se vocês fossem carbonizados automaticamente por fúria divina, o sinal ia melhorar. Eu pensei nisso. Não, já teve na terceira temporada, então fica tranquilo. Foi o primeiro do Arcade que teve. Mas ele era... Enfim, deixa pra lá. Então, esse é um problema. Se não houvesse interferência de nada, a torre de sem fio era o quê? Infinita. Mas existe interferência, infelizmente, né? Então, né, a gente vai ter problema. Nos meios dirigidos, né, ou seja, onde eu decido o fim e o início, eu vou sofrer com 3 tipos de problemas: a atenuação do sinal, a distorção dado ao retardo ou o ruído. A atenuação, o sinal se tornando mais fraco com a distância, maior quanto maior a frequência. E o uso de amplificadores ou de repetidores faz isso. Aí vocês vão ver assim, Cláudio, olha só, amplificador, você botou aqui sinal analógico. Mas você deu aula para mim de rede sem fio no período passado e falou para mim que tinha amplificador de potência nas antenas 802.11n. E no AC também. Quando você compra um laptop AC, a tua placa de rede sem fio tem um amplificador de potência. Seu bastardo! Você mentiu para mim? Não, porque eu acabei de falar na aula de hoje o quê? Que não existe sinal analógico.
todo sinal é digital, né? Não existe sinal digital. Todo sinal é analógico. A interpretação é que é digitalizada. Professor, como é que o amplificador amplifica a potência de uma onda? Eu aumento a frequência. Eu, na verdade, proporcionalizo ela. Aumenta a amplitude? Isso aumenta a amplitude e frequência ao mesmo tempo. Mas, tipo assim, como é que eu faço isso? Eu gero interferência nessa onda, certo? Tá, vamos lá. Empreste o seu braço. Vamos lá. Preciso do seu braço. Fecha o outro braço. Pessoal, vocês estão vendo aqui? Solta o braço. Relaxa. Relaxa. Ninguém vai se machucar. Isso aqui é um balançando. Tá balançando? Agora balança os dois. Agora é o seguinte. Entendeu como seu corpo balança muito mais? Sim, mas você está gerando interferência. Exatamente. É isso aí. Então, tipo assim, no trabalho que você pediu, gerar interferência. Eu estou gerando mais de uma onda que essas ondas vão se somarem ao se interferir nessas somas. Quando vocês viram em Física 2, isso é interferência Então, positiva. assim, aquele trabalho que pediu, que é um trabalho na semana que vem, que fala sobre interferência, certo? Eu poderia falar que o amplificador seria um tipo de interferência, Sim. caso, que assim, não é só interferência negativa que existe. Interferência pode ser positiva. Interferência positiva é chamada de sinergia. Sinergia, né? Isso aí. O ruído, energia eletromagnética indesejada, inserida por algum lugar entre um transmissor e um receptor. Quem aqui tem filho? Não, filho não. Quem aqui tem um irmão pequeno? É porque eu dou aula pra pós, gente. Aí quando você diz aula pra pós, assim, quem tem filho? Prá! Geral, né? Então, aqui, assim, né? Vocês têm filho, é uma coisa muito legal, muito bacana. Deus abençoe vocês. Aos que não têm, né? Tipo assim, esperem um pouco. Vocês são todos novos aqui. Tô vendo pelas carinhas de vocês, né? Esperem um pouquinho, né? Até que vocês possam pagar. Então... Não, gente, é sério, olha só. Eu já fui professor da Gama Filho. Na Gama Filho eu dei aula para alguns alunos para quem eu dava aula na UFRJ que tinham ido para Gama Filho porque tinham virado pais e não podiam mais estudar. Então assim, né, tipo, ser pai é uma maravilha. Recomendo a todos vocês em algum momento da vida, né, em algum momento da vida, né, que é quando vocês podem cuidar de uma criança, que é quando vocês já conseguem cuidar de si mesmos, primeiro. Hã? Eu ainda estou na fase que eu não consigo cuidar nem de mim. Dá tudo errado, né? Acho que a medida é assim, depois que você trocar a sua primeira pia, tá tudo certo. É, você trocou... Tic-tac, tic-tac. Beleza, vamos lá. Então, só, distorção do retardo. Isso aqui é uma coisa que não vai acontecer no meio sem fio. Velocidade de propagação diferente para diferentes frequências. Onde é que eu faço isso? Quando o meu meio tem diferentes tipos de cabeamento. Não tem diferentes tipos de ar. Se tivesse, vocês estavam mortos. Né? Seus pulmões não são tratados para isso. Né? Mas, na verdade, até existe diferentes tipos de ar. Quando você vai para altitude muito elevada, né? O meio sem fio trabalha de forma diferente do que aqui. A gente está fazendo, inclusive... Quem já foi no meu laboratório aqui? Tá. Quem nunca foi no meu laboratório... Um dia que vocês forem no meu laboratório, vocês vão ver que tem uma geladeira ali no meio. Cláudio, para que essa geladeira? Olha, uma geladeira pode ter várias razões. Né? Uma delas é o seguinte, eu quero medir o que acontece quando eu mudo as condições da temperatura, condições do ambiente, o que acontece com o sinal sem fio. Qual é a vantagem adicional de uma geladeira? Ela é coberta de metal. Aquela particularmente não, né? Tem metal, tá. Coberto de metal, ou seja, o que acontece lá dentro vai ficar ali dentro. Tá? Os resultados, por enquanto, não têm sido promissores. Talvez não tenha sido uma boa ideia. Hã? Pelo menos tem geladeira. Cara, não sei nem o que tem lá dentro daquela geladeira de tanto tempo que eu não abro ela. Eu tenho medo de abrir isso. A Manoel já vai fazer outro aniversário, que vão estar lá ainda. Tem uma fatia lá ainda. Sério, eu achei de morango, não sei. Hoje é de morango, na época era de chocolate, sei lá. Jesus! Não, daqui a pouco a fatia está se movendo sozinha, né? Vamos lá. Então, só, perda de espaço livre, dispersão com a distância, absorção atmosférica, atenuação em função do vapor d'água e do oxigênio. Ou seja, a camada
de ozônio, a camada atmosférica e todas as outras subcamadas que devem ter aí. Para quem fez BCMT, fez aquelas matérias maravilhosas de meio de caminho, de entender como é os ares e os meios do mundo aí. Vão entender melhor do que vocês de computação. Tá, então vamos refazer essa frase. Deveriam entender melhor do que quem fez só computação por que há interferência, ou por que eu jogo uma... Tá fim de festa mesmo. Por que eu, ao colocar um satélite numa altitude elevada, eu consigo aumentar a minha potência de sinal? Eu consigo aumentar o alcance do meu sinal, né? Então, quanto mais rarefeito o ar, menos vapor d'água e oxigênio eu tenho, né? Então, portanto, eu consigo um maior alcance. Multicaminho, nem sempre eu consigo visada direta. Digamos o seguinte, quero fazer a transmissão lá pro Gabriel. Quem está na fileira do Gabriel? O Lucas e o Rodrigo. Vocês acham aconselhável eu, no estado lamentável que eu me encontro nesse exato momento, joga esta caneta ali no Rodrigo para ele jogar no Gabriel? Vocês, com boas intenções, acham razoável? Então o que eu vou fazer? Multicaminho. O que é multicaminho? É usar o mesmo princípio que eu uso para o roteamento para a transmissão sem fio. Por exemplo, quem é que está aqui perto? É o Erickson e a Maiara. Então olha só, né? Já joguei muitas coisas em você hoje, Maiara. Vou jogar para o Erickson. Joguei para o Erickson. Foi difícil? Ele estava perto, não estava? Tem atenuação de sinal? Não. Tem. Claro que tem. Só que é pouca. O Erickson vai tomar a mesma decisão. Por que ele vai jogar agora? Continua, transmite, filho. Jogou pra Grace. Eu vou chegar, gente. Eu não vou. Termina essa transmissão aí, galera. Joga logo. Pronto, ele é uma antena com maior potência. Então, o sinal é refletido em vários obstáculos. Cada ponto da minha transmissão é um obstáculo. Mas esses obstáculos vão funcionar, né, justamente como pontos também de retransmissão. E o recepção de várias coisas com sinal com retardos variáveis. Por exemplo, eu posso escolher o seguinte, não vou jogar, né, vou jogar ao mesmo tempo. Quero transmitir um sinal para chegar no Gabriel. O que eu faço? Tome, replico esse sinal e começo a transmitir essa faixa de frequência. Vai por lugares diferentes. Não funcionou exatamente por lugares diferentes. Diferentes e agressivos. Interferência. Isso aqui é o carregador. Bateria. Certo, você precisa transmitir uma vez só, né? Porque os dois vão escutar a transmissão. Sim, se estão no alcance, sim. Nesse caso, eu estou no alcance do Erickson e da Maiara. Só isso. Todos os outros são fora do meu alcance. Mesmo que eu tivesse uma visão, às vezes eu tô... Essa sua pergunta é fantástica. Qual foi a pergunta do colega aqui? Cláudio, olha só, se for para mim em rede sem fio, que se eu pudesse alcançar... Os caras, se todo mundo está no alcance, se eu estou no alcance do Gabriel, eu podia transmitir diretamente. Se eu estou... É só que, olha esse. Se eu estou no alcance do Gabriel. Às vezes eu estou no alcance da visada direta. Mas há interferência no alcance nominal. Mas a interferência não me deixa chegar no Gabriel. Então eu passo a estar no alcance do Erickson e da Maiara. E acabou! Fechou o balão! Não tenho o que fazer. Porque eu estou limitado pelo quê? Pela física, né? Pelas regras do mundo natural. Né? O Deus da rede sem fio não quer. Né? E como é que você faz para resolver? Diga. Você falou que você pode simplesmente propagar para mais de uma pessoa, certo? Mas se todo mundo fizer isso, vai acabar gerando sobrecarga Sim. no meio do caminho? É. Bem-vindo a TIM. Basicamente é o seguinte, você vai ter que ter um trade-off entre a sua retransmissão e a capacidade de banda passagem. Você não pode transmitir por um só, porque isso não é garantia de entrega. Ao mesmo tempo, você não pode transmitir para todo mundo o tempo todo, porque você está fludando a rede. Tem que ter um trade-off aí. Normalmente esse trade-off não é razoável, não existe, todo mundo simplesmente transmite para todo mundo.
Isso é o que você chama de transmissão omnidirecional. Eu simplesmente irradio pelo ar e o teu sinal passa a ser circular. Como é que as operadoras tratavam isso? Tratavam isso em áreas hexagonais. Por que em áreas hexagonais? Hã? Por que eu trato isso não como um círculo e sim como um hexágono? Porque é mais fácil modelar. Que é mais fácil modelar no computador. Cláudio, quer dizer que no mundo razoável, isso na verdade era feito com um círculo? É. Por que um círculo? Mas é um círculo perfeito? Claro que não. Eu estar aqui, estou transmitindo, eu não tenho interferência aqui atrás. E aqui na frente tem os corpos de todos vocês transmitindo. Isso é um círculo perfeito? Não, mas é um círculo bom o suficiente. E ser bom o suficiente é bom o suficiente. Cláudio, Diga. mas então, por exemplo, uma rede Mali, então seria boa essa ideia de tentar transmitir para todo mundo. Mas eu transmito para todo mundo. Na Em rede redes mesh, eu tenho dois tipos de roteamento. O que eu chamo de roteamento... Não tem jeito, gente. IoT vai pegar um monte de coisa de rede sem fio de graça. O que eu chamo de proativo e reativo. Quando eu quero ir para fora da rede, que é o destino comum, qual o objetivo de uma rede em malha? É eu servir como infraestrutura de comunicação. Qual o objetivo da infraestrutura de comunicação? Eu chegar na internet. Então é o seguinte, eu sei o caminho, eu decoro o caminho até o gateway. O meu ponto de saída da rede. E dentro da rede que eu não tenho interesse, que não me interessa, eu transmito para geral, eu explodo. Por que isso funciona? Aí cai no que ele falou ali, né? Funciona porque eu não quero, na maior parte das vezes, transmitir para dentro da rede. Então o caminho até o caminho externo, todo mundo meio que decora. Mas não decora o caminho para todo mundo. Tem vantagens e desvantagens disso que a gente discute com mais detalhes em rede sem fio. Mas a ideia básica é essa. Esse protocolo chama-se HWMP, Hybrid Wireless Mesh Protocol, definido no padrão 802.11s, S de 2007. Hã? Não, é de QoS. Mas aí começam as siglas, né? Bem-vindos a redes, quando só as siglas não são o suficiente, a gente começa a misturar letras e números. Né? E tem alguns que você coloca traço, né? Quando eu colocar emoji eu vou ficar bolado. Então o espectro eletromagnético, que é infinito, conhecido pelo homem, vai de 10... Quer dizer, conhecido não, explorado pelo homem vai de 10 a 6 a 10 a menos de 19. Onde 10 a 6 é o rádio e 10 a menos 19 é radiação gama. Né? Quando vocês veem a radiação gama, né? Quando vocês entendem que a radiação gama mata, né? Você começa a ficar muito assustado o quão próximo o teu telefone está do seu micro-ondas. Pam, pam, pam. Ou seja, Cláudio, o que você está querendo dizer? O que eu estou dizendo é que o que o seu telefone celular faz, essencialmente o que o seu micro-ondas faz. Pega e vibra a água. O que o micro-ondas faz? Eu tenho uma camada de isolamento. Dentro dessa camada de isolamento, empreste seus braços, Mayara, eu balanço a água que está lá dentro. Olha que louco! Onde é que você coloca o seu telefone? Perto do seu órgão mais aquoso. Muito legal, né? Né? E o interessante disso, né, é que, né, o quão próximo o raio-x está de radiação gama. Diferente dos quadrinhos, não cria o Hulk, mata mesmo. Né? Por isso, né, que o operador de raio-x, né, é um cara que tem alguns anos a menos de aposentadoria. Porque, em geral, ele não vai durar muito. O mesmo caso, muito parecido, acontece com quem mergulha. Quem mergulha tem uma carreira de só 15 anos. Mas se vocês forem ver, a média de tempo de vida de um mergulhador é de 48 anos. Cláudio, mas você falou que quanto maior a faixa de frequência, melhor a comunicação. Pô, e se eu conheço o raio gama, isso quer dizer, se eu fizesse uma antena de raios gama, eu ia ter, tipo, uma taxa de dados fantástica. Houve um cálculo que mostrou o seguinte, quanto é que uma bomba de nêutrons transmitia de informação. Foi muito divertido. Né?
uma bomba de nêutrons, né, em termos de interferência eletromagnética, é muito pior do que aquele ataque de negação de serviço feito pelas câmeras IP ou seja, vai muito acima de 1 terabit por segundo. Em conversação você morre. Então é uma comunicação, mas você só vai fazer uma vez, né? Então, na verdade, o dia que a gente conseguiu manipular essa radiação ultravioleta, né, como forma de comunicação. A gente chama de fibra óptica. Então, uma forma de explorar, né, que pode ser interessante, mas eu não sei quão interessante vai ser para a saúde de vocês, é explorar o raio-x, né, e a radiação gama como forma de comunicação. Porque eles estão numa faixa de frequência extremamente elevada. Aqui as telecomunicações, elas acontecem numa faixa bastante limitada, que é a faixa da luz visível, né? E vocês vão ver que a telefonia celular GSM acontece, e a rede sem fio, numa faixa menor ainda. Ou seja, isso é o que faz com que isso funcione. Limito o espectro de frequência, limito a antena a conhecer só alguns saltos, e digo, salta nessa frequência aí, amigão. E é isso que faz com que o meio sem fio funcione. Onde que ficaria o 4G? Aí no mesmo, junto com o GSM. Ele não mudou quase nada. E isso também entra numa outra discussão muito interessante de por que o 4G é uma boa estratégia para as empresas. Mas isso pode ficar para um outro momento, porque senão acabou. Né? A gente não tem mais aula. E aqui, isso aqui eu peguei na InfoExame, shame on me, né? Mas são as faixas de frequência, né, de todas as ondas da cidade. O órgão internacional responsável pela padronização é a ITU-T, e aqui no Brasil é a Anatel. Bem ou mal, a Anatel é muito ruim para computadores, muito bom para padronização de telecom. Né? Em alguns países não seguem a padronização do ITU-T. Mas o que esperar de um país que não usa metro como unidade de medida? Algumas faixas são livres, né, como as bandas de frequência SM, a Industrial Scientific and Medical. Ou seja, olha que legal o mundo é. Dá uma faixa que você pode usar livremente, se você é da indústria, da ciência e da medicina. Por que todos os dispositivos de vocês são 2.4 GHz? Porque não paga. Mas qual o problema de todo mundo usar 2.4 GHz? O meio é congestionado. Devem ser usadas dentro de edifícios ou em pequenas áreas, normalmente onde estão as redes sem fios. Redes de 5 GHz, 10 GHz comuns em algumas tecnologias sem fio são pagas sim. 5.7 também é livre. Deixar onda vermelha, onda de luz. O rádio, né, é utilizado tanto para 802.11, quanto para o Bluetooth, quanto para o GSM, quanto para o Zigbee, que é a próxima tecnologia que a gente vai dar uma olhada. A vantagem, cobre grandes áreas, pode percorrer longa distância e penetra facilmente em obstáculos, prédios. A desvantagem, sofre e provoca interferência. Quem está em 2.4 GHz é a babá eletrônica. Então, se você tem uma babá eletrônica em casa, pode estar afetando o seu roteador sem fio. Ou se você deixa o seu telefone sem fio do lado do seu AP, você está de propósito atrapalhando o seu próprio sinal. O mundo é muito legal, né? Então, diga. Botar um roteador do lado do aparelho. Aham. Interferência. É. Assim, eu já vi. Pode ser não destrutivo a interferência, mas atrapalha. Tipo, se eu colocá-las em canais diferentes. Aí melhora. Melhora. Tipo, uma rede em canal 6. Isso, melhora. Atrapalha, mas melhora. Eu continuo atrapalhando. A simples existência atrapalha. Imagina o seguinte, que eu estou falando aqui super alto. Isso eu estaria em um canal. E você está conversando com o Leonardo baixinho. Atrapalha? Atrapalha. Impede? Não. É relevante? Dificilmente. Então, na verdade, o que a gente faz o tempo todo, né, é brincar de malabare com as ondas, com as faixas de frequência. E a gente é muito bom nisso.
Entendam o seguinte, e eu acho que isso é a única coisa que dos cursos de ciência da computação vocês têm que guardar junto com vocês, né? A gente não faz nada que não seja brincar com quem está livre. É só isso. Se você pensa em buscar uma árvore, eu só estou buscando o caminho melhor. Se você fala em Dijkstra, é buscar o caminho melhor. Se eu falo aqui, é buscar faixa de frequência livre. Todas as áreas de vocês são essencialmente o mesmo problema. É basicamente um problema discreto que lida com algum tipo de grafo. Cláudio, então é muito importante aprender grafos? Então por que eu não aprendi? Simples, porque eu uso uma linguagem desnecessariamente complicada que vocês não estão a fim de aprender. Mas quando vocês entendem, põem lá e programam aquele algoritmo que é um grafo, uma linguagem escrita pela matemática, numa linguagem computacional, vocês entendem. Porque essa linguagem que a mente de vocês foi deformada para entender. Cláudio, mas a minha mente foi deformada, não só a sua mente, como o seu DNA. Toda vez que você aprende alguma coisa, o seu RNA mensageiro muta. E isso é muito metal. Quer dizer que em algum momento da sua existência, quando você tem um filho, você passa essas mutações para o seu filho. Então, o que você aprendeu ao longo da sua vida é passado em alguma mensagem química em algum nível. E isso é muito legal. Se vocês pensam em redes, é um grafo estrutura de dados, é um grafo banco de dados, é uma árvore bem safada, diga-se de passagem. Né? Se vocês forem pensar em, sei lá, computação gráfica, é álgebra linear, modela como um grafo. Na verdade, são pontos que você percorre. Você vê uma matriz, você não vai representar a matriz, você representa blocos de matrizes, que dentro da computação, você faz o quê? Você monta essas matrizes para calcular elas em matrizes menores, calculadas como árvores. Ou seja, basicamente, todos os problemas são o mesmo problema. Cláudio, então por que a gente não aprende nada? Nossa, é porque a gente é burro que dói. A gente é de comunidade de computação, enquanto a gente não sentar e ver que tudo é essencialmente o mesmo problema, que tem um cerne central que leva à resolução de todos os problemas, e quando você está dizendo, mas eu não sei, não é na minha área, né? Quem aqui já fez engenharia de software? Quem aqui já viu PERT CPM? PERT CPM é uma bolinha que diz, aqui vai gastar 5 horas, tem 2 tarefas ao mesmo tempo rolando, né? Isso é um grafo. O que você faz no PERT CPM? Cara, executa um algoritmo de menor custo, porque afinal você quer que seu projeto de software dure pouco, gaste pouco. Que algoritmo faz isso? Dijkstra. Agora meu coisa de roteamento meu Deus, mind blow. Né? É a mesma coisa. Não vou falar muito sobre essas características das ondas de rádio, né? Chega. Aqui eu quero falar só um pouquinho sobre multipath, né? Multipath é essa questão, tem um obstáculo, ele bate e segue em frente, é basicamente o que vai acontecer em rede sem fio. Né? Aqui, sobre as antenas, nesses últimos 5 minutos, omnidirecional vai para todas as direções, antena direcional, uma única direção. Cláudio, como é que eu faço uma antena direcional? Eu forço que ela seja direcional. Eu coloco algo que faça refletir. Quem aqui já viu a lenda urbana de pegar uma latinha de refrigerante e botar na sua antena? Funciona pra caramba, amigo. Funciona. Funciona e funciona benzaço, amigão. Funciona e funciona de boa. Segurança? Pode entrar já. Na aula que vem, pessoal de rede sem fio, a gente continua, tá? Eu vou falar de OT, a gente continua. Cara, no período que vem eu vou falar, pessoal de OT vai ser rede sem fio, né? Isso porque estão pedindo para dar uma matéria de QoS. Aí vai cagar tudo. Mas vamos lá, pessoal. Quem for de OT, muito obrigado. Vejo vocês na quinta-feira e uma boa semana. Pessoal de segurança, fiquem aqui dentro que a nossa brincadeira começa agora. Diga. 3. Como assim? Oh, uau. A mensagem foi direcionada ao Rafael. Chegou com sucesso. Mandei um hack de volta. Ele falou assim, galera, para escrever uma página.
Uma caneta. Cara, é essencialmente mais fácil. Ele seria 0,24. Pode dizer que eu vou pedir para abrir mais vagas infinitas. Por enquanto não, isso aí eu vou passar um capítulo do Tannenbaum. Tá? Calma, tadinha, ela tá pegando moeda. É foda. Resolvido. Senhores, mais alguém tem algum processo de quebra de sei lá o quê? De pré-requisito? Quem precisa de quebra de pré-requisito, por favor, abra esse processo.